Olá! Bem-vindos ao segundo vídeo do RH no Ponto. Neste vídeo, nós abordaremos sobre os casos de sucesso da gestão de ponto e hora extra. Acompanhe! Ei, Suzana, o Pedro vai ser pai. A gente vai sair para comemorar. Você quer ir com a gente? Não vou poder, Manuel. Eu bem que gostaria. Mas preciso verificar os cartões, calcular hora extra do pessoal e... Bom, eu tô bem enrolada. Como assim, hora extra? Horas extras são horas trabalhadas além do limite diário estabelecido. Qualquer hora que extrapole o horário normal deverá ser convertida em um adicional na folha de pagamento subsequente ou em banco de horas. Para que não ocorra exploração ou qualquer tipo de irregularidade na jornada de trabalho, existe uma regulação na CLT que informa quais são os parâmetros para execução de hora extra no trabalho. O artigo 58 da CLT informa que a jornada normal semanal de trabalho deve ser de no máximo 44 horas, ou 8 horas ao dia. Existe o regime de 12 por 36, onde o colaborador trabalha 12 horas, porém descansa durante 36 horas seguidas. Para as duas jornadas, a semana deve se completar com o limite de 44 horas, sendo 220 horas máximas no mês. Contudo, a partir do artigo 59 da CLT, fica permitida a execução de horas extras, sendo de no máximo 2 horas ao dia. Ocorrendo a execução de hora extra, a organização deverá efetuar o devido pagamento de acordo com a situação e dia trabalhado. Para a hora extra durante a semana, o colaborador receberá a hora de trabalho normal com um adicional de 50%. Para a hora extra noturna, deverá ser adicionado 20% sobre o adicional de 50%. Para a hora extra em dias de final de semana ou feriados, deverá ser adicionado 100% sobre cada hora trabalhada. Nossa, Suzana, mas é muita coisa. Não tem como diminuir essas horas, não? Tanta hora assim faz mal, hein? Diminuição de horas extras. Horas extras em excesso podem prejudicar a empresa. Desde dezembro de 2017, o Tribunal Superior do Trabalho decidiu que as horas extras feitas pelos colaboradores entram como base de cálculo para o pagamento do 13º salário, aviso prévio, entre outros. Por esse motivo, é preciso ficar atento. A decisão pode complicar a saúde financeira das empresas, que permitem a realização de horas extras em excesso ou daquelas que não possuem limites para a sua realização. Além disso, o trabalho além de sua própria jornada também pode trazer malefícios à saúde dos colaboradores. A seguir, vamos entender que malefícios são estes e que fazer para reduzir a prática de trabalhar horas extras em excesso. Primeiro, redução de qualidade de vida dos colaboradores. Quem passa mais tempo no ambiente de trabalho do que fora dele está mais propenso a desenvolver problemas físicos e emocionais. A pessoa deixa de ter uma vida social saudável, a qualidade do sono começa a se deteriorar e condições como obesidade, problemas cardíacos, ansiedade, depressão e até síndrome do pânico podem surgir. Por esse motivo, é preciso que o gestor e o RH avaliem a necessidade real da realização de horas extras e, se for o caso, proponham ações que substituam a prática, desde a descentralização do trabalho para desafogar o colaborador até a terceirização dos setores. E, para que isso aconteça, é preciso uma avaliação profunda e bastante honesta em relação às estratégias de negócio, que são tomadas diariamente para detectar possíveis falhas ou sobrecargas em alguns colaboradores. Segundo, aumento de afastamento do trabalho. O esgotamento mental resulta em visitas ao médico com mais frequência e, muitas vezes, o afastamento do trabalho por alguns dias. Quando isso acontece, o trabalho começa a se acumular e o colaborador entra em um ciclo vicioso. Quanto mais ele precisa trabalhar para colocar o atraso em dia, maior o tempo de licença que poderá precisar para tratar de sua saúde. Terceiro, maior incidência de acidentes de trabalho.
O colaborador que não descansa como deveria tende a ficar mais desatento durante o expediente. Isso pode colocar sua integridade física em risco e aumentar a incidência de acidentes de trabalho, além de gerar despesas. Acidentes de trabalho, principalmente os que acontecem por excesso de trabalho, podem trazer consequências negativas para a empresa como um todo. Além de perder o colaborador, ficará descapitalizada se não mudar o seu modo de trabalhar. E quarto, alta rotatividade de pessoal. Uma empresa que não se preocupa com a saúde e a qualidade de vida de seus colaboradores está mais inclinada à rotatividade de pessoal. Tanto os processos de seleção quanto os de desligamento são bastante onerosos para as empresas. Além disso, a empresa corre risco de ganhar a reputação de não proporcionar um ambiente de trabalho bom e ser desvalorizada pelos profissionais. Com isso, não conseguirá atrair talentos que poderiam contribuir para que a empresa alcançasse suas metas de sucesso. Como reduzir o excesso de horas extras na sua empresa? Primeiro, planejamento do trabalho por período. O planejamento das tarefas que devem ser realizadas para cada trabalhador em um determinado período é fundamental para controlar as horas extras. Ter mais qualidade de vida no trabalho, realizar a divisão de tarefas mais assertiva e justa para garantir os resultados. É possível enxugar outros custos de todo o processo. Segundo, melhor divisão de tarefas. E por falar em divisão de tarefas, é importante rever se cada função está absorvendo as responsabilidades de forma adequada, se o layout de trabalho está coerente e se as demandas são bem distribuídas. Muitas vezes há colaboradores muito sobrecarregados, levando as horas extras, pois não conseguem cumprir as entregas em tempo útil. E por fim, a definição de metas individuais e coletivas para a diminuição de horas extras. Defina e implante metas individuais e coletivas juntamente com seus colaboradores. O ideal é que eles recebam algum tipo de gratificação, mesmo que sejam simbólicas, ao baterem as suas metas. Lembre-se de permitir que o acompanhamento do progresso das metas possa ser feito por todos. Além da redução da necessidade de realização de horas extras, as metas podem servir como uma maneira de motivar e engajar os colaboradores. A otimização do trabalho do dia a dia gera frutos importantes para o engajamento dos colaboradores. Além do cálculo de horas extras, eu também preciso verificar os atestados, as faltas, os atrasos. Em alguns clientes também tem o banco de horas e acordo de compensação. O banco de horas é uma estratégia adotada pelas empresas com o objetivo de diminuir os encargos com horas extras. Conforme o artigo 59 da CLT, ele só pode ser implantado perante acordo coletivo ou acordo individual. O banco de horas funciona da seguinte maneira: quando o colaborador ultrapassa sua jornada diária, as horas adicionais são registradas em seu banco de horas. No banco de horas, 1 hora normal de trabalho equivale a 1h30 trabalhada. Em acordo coletivo, estas horas devem ser compensadas em até 1 ano. Em acordo individual, as horas devem ser compensadas em até 6 meses. Uma das formas de compensar essas horas é permitindo que o colaborador inicie sua jornada mais tarde ou a encerre mais cedo. Normalmente, o acúmulo dessas horas acabam sendo compensados em emendas de feriado, folgas ou férias. Quando a compensação não acontece dentro do prazo estipulado, a empresa deve pagar essas horas adicionais em regime de hora extra, conforme o artigo 59. O acordo de compensação tem a mesma funcionalidade que o banco de horas, porém, nesse regime, 1 hora extra equivale a 1 hora de folga, mas isso pode mudar conforme condição determinada em acordo coletivo. Além disso, as horas adicionais nesse regime devem ser compensadas no mesmo mês em que foram realizadas. Um bom controle de jornada é fundamental para garantir a conformidade com as regras determinadas em cada regime.
O ponto alternativo é excelente nesse controle e facilita o trabalho do RH. Caramba, Suzana! Você precisa verificar tudo isso antes do dia do pagamento. Pois é, Manuel. Tudo precisa estar em perfeita ordem, de acordo com as leis trabalhistas e com o acordo coletivo, é claro. Por isso eu preciso olhar tudo com muita atenção. E não são só essas situações. Com essa pandemia, alguns clientes adotaram o home office. E como está sendo a contagem das horas trabalhadas em home office? Algumas empresas começaram a testar aplicativos de monitoramento que conseguem relatar que horas um funcionário começa e termina de usar o computador, ou até enviar relatórios do que o empregado faz em seu computador pessoal. Mas quando isso se torna invasivo? Fernando Scanvini, da ICTS Protivity, sugere que a contagem das horas trabalhadas possa ser contada pelo horário de login do funcionário e a produtividade seja analisada pelo fluxo de dados. Foi essa a medida tomada por algumas empresas e que vem dado muito certo. A multinacional Accenture possui até mesmo um horário flexível para seus funcionários de home office, podendo eles trabalharem no horário que for mais conveniente, desde que seja respeitado o horário combinado entre empregado e empregador. Outras empresas, como a Philips, têm seguido o mesmo método, tornando-se um modelo de empresa que adotou o home office. Ô Suzana, e você precisa verificar todas essas informações uma por uma? Depende do cliente. Alguns já adotaram o sistema de ponto alternativo. Antes de encaminhar as informações, ele já consegue enxergar qualquer problema. E isso me ajuda muito. Mas esses clientes aqui... Entre as vantagens do ponto alternativo estão a redução de custos. Já que o ponto eletrônico é online e funciona através de nuvem, a empresa não precisa gastar com aparelhos ou insumos. Também não é preciso comprar a licença de um software a mais, pois o próprio sistema que é utilizado para a marcação também é utilizado para o tratamento do ponto. Além disso, não há custos com o técnico de manutenção do aparelho físico. Fácil e intuitivo, pois o ponto eletrônico não é um sistema antigo e lento. Então, a empresa consegue tirar todas as informações necessárias de forma eficiente e otimizada. Facilita a gestão do horário dos empregados, pois a empresa consegue acompanhar em tempo real as marcações de ponto, além do sistema calcular de forma automática e diária os registros dos funcionários. Cálculo automático. Como já dito, o sistema de ponto alternativo calcula automaticamente as horas registradas e também é capaz de identificar horas extras, noturnas e sobreaviso. Fim dos erros operacionais. O sistema registra todas as informações corretamente, assim não necessita de procedimentos manuais ou humanos, fazendo com que as chances de erro sejam mínimas. Espero que esteja gostando da nossa série de vídeos. Nos encontramos no próximo vídeo, onde vamos falar sobre o meio RH. Não esquece de deixar seu like, hein?